Tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto virtual e eu quero começar o culto saudando a todos com o lema para essa semana que se encontra em 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso, queridos irmãos, é graça, é presente e merecido que Deus ofertou em Cristo a nós e também nos chama a levarmos essa bela mensagem de esperança, de paz a todas as pessoas com as quais nós nos encontrarmos. Com essa palavra eu saúdo a todos e nós iniciamos nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e silenciarmos para orarmos. Senhor, como é bom ouvirmos essa palavra, de que em Cristo Tu nos reconciliou contigo, que Tu, a partir do momento que nós chegamos à fé em Ti, Tu não nos castiga, que Tu não nos abandona por causa do nosso pecado, das nossas transgressões. Obrigado porque em Cristo Tu nos oferece perdão e graça e esperança para a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a nos rendermos inteiramente a Ti, a Tua misericórdia, a Tua graça, e a levarmos essa palavra adiante, palavra de salvação e de esperança. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes sermos ingratos, por muitas vezes pensarmos que é por aquilo que nós fazemos que nós merecemos a salvação. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos que a salvação vem de Ti, é presente Teu. Obrigado pelo Teu amor,
pela tua bondade e pela tua misericórdia apresentada a nós através de teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos, Senhor, a alegria de experimentarmos o teu perdão. Tudo isso nós te pedimos e clamamos também pelo teu Espírito Santo, que ele venha abrir nosso entendimento na leitura e na interpretação da tua palavra. Por teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto previsto para hoje está em Romanos, capítulo 4, versículos 13 ao 25. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, conta-se que aconteceu no tempo dos navios veleiros. Um deles estava atravessando o oceano e foi pego por uma tempestade terrível. Nessa tempestade, as águas batendo no barco, quebrou uma das tábuas do casco do navio e a água entrava com tal força dentro do navio que era impossível bombeá-la para fora. Depois, o capitão correu, examinou o furo no casco e disse a todos os marinheiros: há apenas uma chance de nos salvarmos. Alguém, com a ajuda de cordas, precisa se jogar na água, saltar para o lado de fora e com o seu corpo tapar o furo da tábua que foi desprendido. A força da água empurrará o corpo contra aquele buraco e ele ficará fechado, e nós então conseguiremos navegar até um porto mais próximo. Sem o sacrifício de um voluntário, todos nós morreremos. Depois de ouvirem todas as palavras do capitão, as pessoas ficaram em silêncio, um silêncio ensurdecedor. Então um moço de 18 anos deu um passo à frente e disse ao capitão: eu quero fazê-lo, meu pai. O capitão ficou com seu coração aflito,
angustiado, porque seu filho se prontificou a fazer aquilo. Porém, ele tinha chamado um voluntário e não podia poupar seu filho para fazer aquilo que era necessário. O navio alcançou o porto, todos foram salvos, mas o filho do capitão estava morto. Seu corpo fechou a fenda, o buraco do casco do navio. Todos acompanharam o funeral, lembrando-se com profunda gratidão daquilo que o filho do capitão fez, dando sua própria vida, se sacrificando para que todos fossem salvos. Nessa semana, quando li esse texto indicado, fiquei pensando na dificuldade que nós temos de entender a graça. E essa história nos ajuda a ilustrar um pouco o que é graça, o que é um presente merecido. Creio que um dos motivos de nós não entendermos a graça é justamente porque ela é de graça. E aqui temos dois aspectos. Nós sempre achamos que temos que fazer alguma coisa para merecermos a salvação. E o outro aspecto, nós não damos muito valor para aquilo que nós ganhamos, para aquilo que não tem esforço da nossa parte. Parece que se não vem de algum esforço nosso, de algum empenho nosso, não tem tanta importância. E o apóstolo Paulo falava incansavelmente a esse respeito. A salvação não depende de nenhum mérito nosso. Do contrário, já não seria graça. É o que ele afirma mais adiante no capítulo 11. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Romanos 11, versículo 6. É isso que Paulo está falando sobre Abraão. Ele não foi justificado, ou seja, ele não foi salvo pelas suas obras, por aquilo que ele praticou. Não foi porque ele deixou sua terra e obedeceu a Deus, indo para a região de Canaã, terra que Deus lhe prometeu. Não foi porque ele levou seu filho para sacrificá-lo em obediência ao Senhor. Ele foi salvo porque confiou em Deus, acreditou em Deus, de que Deus cumpriria suas promessas. Aliás, se nós formos olhar para a vida de Abraão, vamos perceber que ele errou muitas vezes ao longo de sua vida. Teve dúvidas em muitas situações. Se nós formos olhar para o tanto de bobagem que ele fez, nunca poderíamos afirmar que ele foi salvo por algo que ele fez. Não compensava. Os judeus acreditavam também que eles seriam salvos pela prática da lei de Moisés. Eles se esforçavam para obedecer a lei. Mas Paulo vai dizer que a lei, na verdade, revela a nós quem realmente somos: pecadores. A lei nos mostra justamente que nós não merecemos a misericórdia de Deus. Por mais que nós consigamos fazer coisas boas e vez ou outra cumprir algum mandamento, sempre vamos estar devendo outro. Não adianta nos iludirmos, nos esforçarmos em cumpri-la, pensando que assim nós vamos conseguir. Sempre vamos pecar em algum ponto. A esse respeito, o apóstolo Tiago disse: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Quem consegue cumprir a lei
sem pecar em nada. Se alguém assim afirma, tem que se lembrar do que o apóstolo João disse. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8. Ou seja, quem afirma conseguir cumprir a lei e se gaba disso é um mentiroso. É impossível ao ser humano cumprir toda a lei de Deus. Portanto, é impossível que alguém seja salvo pelas suas obras, por aquilo que faz. É impossível alguém fazer alguma coisa para merecer a salvação. Abraão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Por causa da sua fé, da sua entrega a Deus, pela misericórdia de Deus é que ele foi salvo. Paulo está afirmando, se fosse pela prática da lei, por alguma coisa que fazemos, a fé não teria nenhum valor. É Deus quem opera tudo em nós. É Ele quem instiga em nós o caminho certo e o caminhar nesse caminho, como o apóstolo Paulo afirmou em Filipenses. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, versículo 13. Abraão, diante da sua situação, em idade avançada, creu que Deus daria a ele o filho da promessa. Ele creu que Deus providenciaria um escape diante da ordem de sacrificar seu filho Isaque. Foi o que ele disse quando subia ao monte para o sacrifício. Ele disse isso para o seu filho: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, versículo 8. E ele fez isso em Cristo Jesus. Ele fez isso naquele momento, quando estava para sacrificar, quando Abraão estava para sacrificar o filho Isaque. Quando ele levantou a mão com o punhal, o anjo do Senhor disse: pare, Abraão, o cordeiro está ali. Ele creu e foi fortalecido dia após dia nas promessas, glorificou a Deus com sua vida, se tornando assim o pai de muitas nações, o pai da fé. Por crer é que Abraão foi salvo. Paulo termina dizendo que se nós cremos nele e nos deixarmos guiar também, seremos salvos. É de graça, não é pelas obras. Toda obra que fazemos hoje, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, é por gratidão, para engrandecer o nome do Senhor. Queridos, Deus viu que sua criação estava se perdendo, estávamos perdidos num lamaçal de pecado, afundando. Então Jesus Cristo, seu único Filho, apresentou-se voluntariamente, desceu do céu, deixou sua glória para morrer na cruz do Calvário por nós. Como podemos nos manter indiferentes a isso? Como podemos nos manter indiferentes a Cristo? Será que Ele não merece toda a nossa gratidão? E que valorizemos a sua atitude para conosco? Nós lemos na Bíblia, Ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados.
Isaías 53, versículo 5. Pela fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós somos salvos. É de graça para nós, mas não foi de graça para Cristo. Ele se sacrificou por nós. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Queridos irmãos, que mensagem maravilhosa. Que alívio poder saber que não é por aquilo que nós praticamos, mas sim pelos méritos de Cristo, pelo que Ele fez por nós, que nós somos salvos. Nós somos chamados a crer nisso, a confiar inteiramente a nossa vida às mãos do Senhor. Que essa semana nós meditemos sobre isso. Que essa semana nós façamos tudo na nossa vida, o nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, sob essa ótica. Nós somos salvos pela graça. E assim, glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Falemos disso. Vamos tomar isso como desafio, vamos falar isso para pelo menos uma pessoa. Você sabia que você é salvo pela graça, não por aquilo que você faz ou deixou de fazer. Creia em Cristo, entregue sua vida a Cristo e terás paz no teu coração, alegria mesmo diante das lutas, das dificuldades. Que assim seja, queridos irmãos, que a paz de Cristo guarde nossos corações e mentes. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, nós não temos palavras para te agradecer por tamanho presente, por teu Filho Jesus Cristo, morto, crucificado e ressurreto. Obrigado, Senhor, que por meio dele Tu nos trouxe a paz. Tu nos oferece a salvação, o perdão. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em louvor e gratidão a isso. Livra-nos, Senhor, de pensarmos que é pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. Ajuda-nos a vivermos inteiramente para Te bendizer e para Te louvar. Colocamos tudo nas Tuas mãos, nossas vidas, nossos lares, famílias. Clamamos, Senhor, pela vida da Tami, da Rosane, também da Deli. Clamamos pela Lorene. Te pedimos, Senhor, que guarde cada uma dessas queridas irmãs e cure-as. Que elas sintam a Tua mão sobre seus ombros, sobre suas vidas. Obrigado, Senhor, porque tens cuidado do seu Evelino e tem restaurado a saúde dele. Também tens restaurado a saúde da dona Nilza, do seu Herbert. Continue protegendo cada um destes irmãos, dando força e ânimo. Clamamos, Senhor, pela Tua igreja. Que a Tua igreja se volte para a Tua palavra, que ela reconheça a Tua autoridade, a Tua soberania. E faça a diferença neste mundo de pecado, de trevas. Cuide das nossas autoridades, que eles também se voltem para Ti. Esteja levantando, Senhor, pessoas justas para estarem na liderança, em todos os cargos. Tudo isso nós clamamos a Ti. E aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações nele, no Senhor. Fiquemos na paz de Deus. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver. Cada chance a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando a linha ao fim soar e